Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais humildinho. Hoje estamos de casa, uma reunião com a equipe acompanhando de forma remota. Continuação do versículo da semana passada. E para atualizar a turma que não pôde estar presente, né, a turma que não está acompanhando todos os episódios pela internet, nós estamos numa passagem do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Ela compreende os versículos entre o 6 e o 11. Nós, durante 2 semanas, estudamos o versículo 6, e agora nós estamos completando a segunda semana estudando o mesmo versículo, que é o versículo 7. Um versículo que é tão, digamos assim, impactante quanto o versículo anterior, porque Jesus está falando com uma certa energia, e é a energia do Cristo, né, gente? É uma energia, digamos assim, constrangedora, né? Uma energia que abala as nossas estruturas. Então, dando continuidade ao trabalho da semana passada, vamos para o versículo 7. Vamos lembrar dele? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. O primeiro esforço nosso foi em distinguir os ais do mundo e os ais que advêm da ação antrópica, né? Os ais que são resultantes das ações do homem. Então, se você vive uma situação dolorosa, seja dor física, seja a dor da perda, a dor da saudade, em função de eventos e acontecimentos que são espontâneos e naturais, o adoecimento pela própria velhice, o adoecimento de forma espontânea em função das próprias condições do organismo. Se você vive uma situação de penúria climática, né, em função do próprio processo, né, de amadurecimento geológico, amadurecimento climatológico do globo, então você está vivendo um ai do mundo, né? Estes são, de certa forma, fatais, inevitáveis, necessários, no sentido de que necessariamente eles vão acontecer. Os acontecimentos que são esperados pelos bons espíritos, que são aguardados pela gerência espiritual do planeta, mas que não são bem-vindos, que não deveriam acontecer, não são da programação de Deus que aconteça, são esperados, porém não são programados, são aqueles eventos dolorosos, que causam dor, sofrimento ao ser humano, em função da própria ignorância e da própria crueldade do homem, né? São os escândalos, né, as armadilhas, as pedras de tropeço que um homem coloca no caminho de outro homem. Então, escândalo, a palavra escândalo, quer dizer armadilha, um tipo específico de armadilha, que é aquela pedra de grande proporção que é colocada no caminho para que alguém tropece e caia. Quando essa pedra está ali porque desceu da montanha, não tem origens antrópicas. Ela está ali por um evento, uma fatalidade da vida, né? Qualquer encarnado pode tropeçar e machucar nessa pedra. Agora, quando alguém estrategicamente pôs aquela pedra ali, é com a intenção de machucar. E é lógico, essa pedra ela é simbólica, ela é metafórica. Nós estamos falando de prejuízos que nos são impostos, muitas vezes por aquele colega de trabalho que não gosta da gente, por aquele familiar que não nos quer bem, por pessoas que ocupam cargos públicos e fazem um uso corrupto dessas funções públicas, né, o uso corrompido dessas funções públicas, pessoas que usurpam os bens materiais dos outros, usando a violência, enfim, crimes e crimes e crimes, crimes perante a lei de Deus, crimes perante a lei dos homens, que foi o que a gente começou a analisar
uma sequência de questões do Livro dos Espíritos sobre o mal e o bem. O que a gente deve considerar mal e o que é considerado o bem, né? As questões são aquelas que compreendem desde as 630, que nós já estudamos, até as 638, que a gente vai fechar com ela. Mas antes disso, é importante que a gente veja a 636, questão que está no capítulo 1º da Lei Divina Natural, numa sequência de questões intitulado O Bem e o Mal, né? A parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. O que é que diz a questão 636? São absolutos para todos os homens o bem e o mal? O que equivale a dizer? É possível, em algumas situações, relativizar o que é o bem e o que é o mal? Há situações em que o bem e o mal são relativos? Essa é a pergunta de Kardec para os espíritos. E a gente tem a tendência a relativizar tudo, né? Mas tudo que diga respeito às nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Tudo pode ser, é possível, se é um ato, se estiver se tratando de um ato, de uma palavra, de um sentimento ou um pensamento que partiu de mim. Agora, quando parte dos outros, aí eu não relativizo nada. Pão, pão, queijo, queijo. Aí a gente é preto no branco. É o nosso rigor, né? A nossa arbitrariedade no julgar os atos, sentimentos e pensamentos dos outros. Aí não há relatividade nenhuma. Aí o que é bem é o bem, o que é o mal é o mal. Agora, quando é a gente que pratica, a gente relativiza. Ah, quem sabe, talvez isso que eu fiz, pode ser que seja um mal, mas sob um certo ponto de vista, a possibilidade de que também seja um bem. É a nossa tentativa de escapar da lei divina, né? Os nossos argumentos falaciosos em causa própria, em defesa própria. Então, a resposta dos espíritos, não relativizando para ninguém, não aliviando para ninguém, é a seguinte: a lei de Deus é a mesma para todos. O que é crime para o outro, o que eu apontei, assinalei, com energia, com rigor, como um erro praticado pelo outro, eu tenho que estar plenamente consciente de que também vai ser erro, também vai ser o mal, se em algum momento for praticado por mim ou por alguém que eu ame. O crime é o crime praticado pelo filho do vizinho, o crime é o crime praticado pelo meu filho. Hein? Continuam os espíritos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Aí é quando os espíritos nos oferecem elementos para relativizar o mal que os outros praticaram. Como assim, Luiz? Simples. Eu vi a dona Cristina praticar uma coisa que eu sei que é errada. Fazer algo que eu sei que é o mal. Mas aí, em seguida, depois de constatar o mal praticado pela dona Cristina, eu tenho que relativizar fazendo a seguinte pergunta: a Cristina tem consciência de que isso que ela fez é o mal? Entendeu? Ela sabe que isso está errado? Qual é o grau de conhecimento que ela tem sobre a lei dos homens e qual o grau de conhecimento que ela tem sobre a lei de Deus? Bom, se alguém ainda não entendeu o que eu estou falando, eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu comigo nesse final de semana, no sábado. Deixa eu molhar a garganta um pouquinho. Bom, no sábado eu fui aplicar prova. Era uma prova envolvendo muitos cursos, né? Então, ela foi aplicada no sábado de manhã. E aí, numa mesma sala, tinha gente de vários cursos, né? Gente do direito, gente da engenharia, gente da psicologia.
gente da pedagogia, enfim. Eu estava aplicando prova e tinha alunos fazendo essa prova, uma manhã de prova, 4 horas de prova, e de vários cursos lá da faculdade, né? A Tininha vai achar graça disso aí, porque ela já aplicou prova lá também, né? Aí, de repente, um senhor de idade mais avançada, assim, fazendo faculdade, formando, inclusive, ele levantou a mão e me chamou na carteira dele. Aí eu fui. Ele ia me fazer uma pergunta sobre se podia ou não usar calculadora científica ou calculadora financeira. Era uma pergunta assim. Só que enquanto eu tirava a dúvida dele, que eu olhei na mão dele, ele tinha toda a mão escrita, anotações, a caneta, feitas na palma da mão. Pessoal, qual é o nome disso que tinha na mão dele? Quando um aluno tem anotações escritas na palma da mão, qual é o nome desse negócio? Cola. Cola, obrigado, Sueli, é isso mesmo. Cola. A clássica e boa cola. A famosa cola, Tininha. Aí o que aconteceu? Eu olhei aquilo, né? Arregalei o olho assim, falei, meu Deus. E ele conversando com uma naturalidade, expondo assim, a palma da mão aparecia. Não havia a intenção de esconder, né? Porque se ele percebesse olhando para a palma da mão dele e achasse que aquilo era um crime, que aquilo era errado, o que ele faria? Bom, o que eu faria, né? Esconderia a mão, punha a mão no lado, distraía. Mas não, ele movimentava e a mão aparecendo, a mão evidente, olhando aquela cola e falando, meu Deus! Aí, num dado momento, ele viu que eu estava olhando assustado, aí ele falou, algum problema, professor? Eu falei assim, algum problema, professor? Eu falei assim, e apontei para a mão dele, né? Aí ele, sim! A anotação, professor, é as potências e as fórmulas. Ele fazia engenharia elétrica. É as potências e as fórmulas, senão eu esqueço. Falei, o senhor anotou as fórmulas, as potências, as frações, tudo aí na palma da mão do senhor para fazer a prova? Ah, professor, na minha idade, se eu não anotar, eu esqueço tudo, né? Eu falei, então, e o senhor sabe o nome disso que o senhor está fazendo? Eu falei assim, claro, lembrete. Eu falei, não, isso é cola. Ah, professor, o senhor me ofende. Nunca colei na minha vida. Ó, tem 30 anos que eu não estudo. Mas quando eu estudei, nunca colei na minha vida. Eu comecei a entender que na cabeça dele, colar era olhar a prova do colega. Ele não entendia que aquilo era cola. E você sabe como a pessoa está sendo sincera. A gente sente, né? Quando há uma espontaneidade no falar, né? Uma simplicidade no falar. Eu percebi que era uma pessoa extremamente simples, espontânea, que não havia afetação, não havia dissimulação, não havia encenação de nada ali. Ele realmente não achava que aquilo era problemático. Eu falei assim, então, deixa eu falar para o senhor. Não pode anotar esses negócios na mão, não. Porque se eu anotar na mão, o senhor vai olhar e não pode consultar ele. Não. Não pode não, senhor. O senhor já chegou a usar na prova? Ele, ainda não, ainda não. Tá aqui na minha mão, mas eu não usei ainda não. Assim, o senhor se importa da fiscal do corredor acompanhar o senhor lavar a mão e tirar? Não, sem problema. Se não pode, não pode, né, professor? Tudo bem. Ele levantou, calmamente, chamei a fiscal levou ele no banheiro, ele lavou a mãozinha, voltou, falei, ó, professor, tirei, viu? Assim, tudo bem, só pode voltar. E ele continuou fazendo a prova dele. Eu tinha prerrogativa para tomar a prova, para anular a prova e falar, o senhor se retire porque o senhor acabou de colar, né? Mas eu relativizei. Naquele caso, o erro, o mal, estava sendo praticado, mas de forma inconsciente. Ele não sabia que aquilo era o mal, ele não sabia que aquilo era errado.
Ele não estava tendo a intenção de trapacear. Porque a cola é uma trapaça. Mas ele não estava tendo a intenção de trapacear. Por que eu praticaria de rigor e energia com ele naquele momento? Contei essa história da cola só para a gente poder sedimentar essa noção antes de completar a resposta. Porque os espíritos completam dizendo assim: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Cola é sempre cola. Não tem cola que não é cola. Cola escolar, né? A cola do Chico, não, que ele cola os papelzinhos dele, não. É a cola, né? Cópia. É cola, é cola. Qualquer que seja a posição do homem. Se ele conhece ou não conhece, é o erro. Porém, contudo, todavia, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Não é que eu deixei aquele senhor consultar as fórmulas e as frações e não sei o que da Paula. Eu não deixei. Era errado. Com o aplicador de prova, eu tinha que pedir para ele parar. Agora, eu não poderia responsabilizá-lo da mesma forma que outro aluno. Cuidei, é claro, de chamar a atenção de toda a sala. Pessoal, parem a prova, prestem atenção. Não pode fazer anotações na palma da mão, na carteira, onde quer que seja, viu? Eu me certifiquei de que todos conheciam. A partir do momento em que havia conhecimento prévio sobre o assunto, aí passa, aí muda de figura, né, gente? Aí muda de figura. Aí é outra história. Assim, eu lido com meu filho, né? Ele faz uma coisa que eu sabia que não podia fazer. Aí eu converso a primeira vez, filho, isso que você fez não pode fazer, não. Não, pai. Não, meu filho, isso não pode fazer, não. Né? Ele tá com mania de pegar, às vezes, a moça tá de vestido, levantava o vestido. Aí eu falei, meu filho, não pode fazer isso, não. Não, pai, não, não pode fazer isso, não. Entendeu? Há um grau de responsabilização que é compatível com o conhecimento, relativo ao conhecimento do mal ou do bem. Certo? Avançando para a questão próxima, 638. E os espíritos perguntam, e Allan Kardec pergunta para os espíritos, perdão. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. É uma afirmação de Kardec. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Olha, gente, nós não vamos nem considerar aqui a questão do assassinato, do homicídio entre homens, tá? Porque isso não cria uma situação dúbia. Matar outro homem é matar outro homem. Tem uma turma que tentou relativizar isso. E uma turma que não é pouco numerosa, não, é muito numerosa, que tentou relativizar isso e tenta relativizar isso. A turma do porte de arma, a turma do bandido bom é bandido morto, tenta relativizar isso. A turma da pena de morte, a turma de que policial tem que matar, relativiza. Se for malfeitor, pode. Eu me lembro bem, acho que até comentei isso uma vez com vocês, eu fui fazer uma palestra em Curitiba, e aí tem aquela sessão de perguntas, aí quando eu terminei de fazer a palestra, veio uma pergunta, a pessoa perguntando assim, se havia alguma situação que poderia, por legítima defesa, matar alguém, né? E eu falei uma coisa que para essas pessoas é polêmica. Para o cristão que entende evangelho, não. Eu falei, olha, não existe legítima defesa no evangelho. Vou repetir. Legítima defesa pode existir no Código Penal. No evangelho não tem legítima defesa.
Mas nem para proteger o próprio filho, nem para proteger o próprio filho. Você pode ter um gesto instintivo. Instintivo entre aspas, né? Porque o instinto é só instinto mesmo, onde há ausência da razão. Do bichinho. O ser humano, não. Você pode ter um gesto impulsivo. Mas Joana de Cusa morreu assistindo o filho morrer e não se defendeu. Não protegeu a própria vida nesse sentido. No sentido de usar da violência para preservar-se. Entendeu? Você pode correr, esconder, fugir, aí sim, né? Mas reagir com violência para preservar a própria vida, no evangelho isso não existe. Aí tentaram relativizar isso. E eu lembro que eu respondi isso em Curitiba, e aí a pergunta voltou. A pessoa não ficou satisfeita com o que eu respondi e mandou outro bilhetinho, outra pergunta. Perguntando assim, nem quando o outro está com uma arma de grosso calibre, tipo assim, nem se o outro tiver com fuzil, se for um traficante lá do Rio, com fuzil na mão, pode matar inocente, nem nesse caso não pode matar esse cara. Não. Não se relativiza isso. Agora nós vamos apertar o cinto. Porque a gente pode até, a partir do pressuposto, eu imagino, que no movimento espírita haja unanimidade quanto à questão do homicídio, do extermínio e tudo mais. Agora, não existe unanimidade com relação ao consumo de carne, por exemplo. E olha só, vamos voltar na questão. Tal, por exemplo, necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Que semelhante é que Kardec está se referindo com os espíritos? Outro ser humano? Não é semelhante na aparência física. Claro que Kardec está fazendo uma pergunta muito mais complexa e de uma longevidade muito maior. Uma questão que daqui 1000 anos ela vai ter reverberação. Porque o animalzinho também é meu semelhante. O boizinho também é meu semelhante. É o meu igual na criação. É criatura de Deus. Concorda, Bernadette? Não é isso? O boizinho é meu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Ó. A Flavinha tá perguntando se é o caso para os pernilongos. É. É complexo isso, gente. Muito complexo. Muito, muito complexo. Porque à medida que vai aumentando o grau de conhecimento, essa noção de o semelhante vai se alargando. É a pergunta que aquele doutor da lei faz para Jesus antes de Jesus contar a história do bom samaritano. Quem é meu próximo? Quem é meu semelhante? Houve um tempo em que meu semelhante é meu filho. Isso quer dizer que eu só não posso matar meu filho. Minha esposa precisar, eu mato, o vizinho eu mato. Depois, meu semelhante é os meus. É minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meu primo, meu tio, os meus. Depois, vai ser, tá vendo? O ciclo de valorização da vida vai se alargando. Não, meu semelhante é quem é trabalhador e honesto que nem eu. Trabalhador e honesto que nem eu não mato. Mas se for bandido, eu mato. Aí, bem, Jesus, com amor ao criminoso, vai expandindo. Ah, não, meu semelhante é todo ser humano, mesmo se for bandido. Aí a gente evolui um pouco mais. Meu semelhante também é o bichinho. Entendeu? Nós não vamos parar por aqui, porque senão a gente entra em mundos felizes e é onde a alimentação é por luz, né? A nutrição dispensa até o extermínio da mudinha de planta. Mas aí já está muito além da gente. Mas nós já estamos numa fase, alguns de nós já estão numa fase em que existe já um consenso, já é assunto encerrado com relação ao semelhante homem,
mas ainda não há, não, a questão não está resolvida quanto à valorização do semelhante bichinho, animalzinho. Mas é semelhante. Quando a gente amadurece um pouco mais a compreensão, isso também se torna o mal. Matar um animalzinho também se torna o mal. Vamos ver a resposta dos espíritos? Olha só. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Ou seja, embora parte da humanidade ainda necessite do consumo de proteína animal e para isso tenha que se exterminar o animalzinho, isso não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. O pessoal está começando a casa pelo telhado. Quando fala assim, à medida que o homem se depura, primeiro, eu tenho que aprender a suportar o vizinho insuportável, a suportar o parente insuportável. A alma que se depurou a esse ponto, ela começa a perceber que há outros detalhes da experiência que precisam também ser ajustados a esse seu momento espiritual. Mas ele foi primeiro no central, no problema central. Senão fica o sujeito vegano, não é incapaz de matar, até de tirar leite da vaca para beber, mas é cruel com os familiares e com os colegas de serviço. É orgulhoso ao extremo, é de uma vaidade, de uma empáfia constrangedora. Quer dizer, ele começou a caça pelo telhado, ele foi pelo mais fácil. Das virtudes todas de um espírito de luz, ele foi ele vai postergando, adiando as conquistas maiores e se sente um espírito de luz porque já atingiu as conquistas menores. Por isso os espíritos concluem dizendo assim: então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Compreende mais? Maior responsabilidade ele tem sobre isso. A maior parcela de culpa, não sei se essa palavra seria a melhor tradução, né, aqui, mas uma parcela de responsabilidade, de comprometimento com o mal, vai ter, porque sabe mais, porque conhece mais. Então fica claro o versículo, porque Jesus está aí contando esse machado, ele está apresentando essas alegorias para uma plateia, para um grupo de pessoas que já o escutavam já há um tempo. Não tinha ignorante total ali em matéria de evangelho. O pessoal sabia do que Jesus estava falando. Os discípulos sabiam. Aqueles seguidores mais frequentes sabiam. Então Jesus fala com eles. Fala, olha, existe o mal, existe o bem. Existe a dor natural de estar encarnado, existe uma dor que é provocada por outro semelhante. Agora, o que vai te permitir saber se uma ação, um pensamento ou uma palavra causou dor a um outro semelhante, segundo um maior ou menor entendimento sobre a lei de Deus. E vocês têm muito entendimento sobre a lei de Deus. Então, o maior rigor consciencial recai sobre atitudes, palavras e sentimentos. É isso. Entendeu? E aí, avançando, na questão 639, Kardec pergunta assim: não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os mais culpados? Então, tem quem vai praticar o mal e tem quem colocou esse sujeito na situação propícia para praticar o mal. Onde resistir ao mal é mais difícil.
Tá entendendo? Eu poderia definir isso no Brasil de hoje da seguinte maneira. O Brasil tem sido, a sociedade brasileira, uma parte da sociedade brasileira, tem pesado a mão sobre os corruptos, sobre os homens públicos, funcionário público corrupto, né? Homens do legislativo corrupto, do executivo corruptos. A pergunta é, e os corruptores? Porque se tem quem se corrompe, tem quem o corrompeu. Concorda? Tem um empresário que aceita propina, perdão, tem um deputado que aceita propina para propor uma emenda parlamentar, sei lá, que regulamentariza veneno agrotóxico e queimada de floresta. Mas tem também o mega empresário que o financiou, que o agradou com mimos e recursos para que ele defendesse esses interesses. Então, numa ponta tem quem recebe o benefício para praticar o mal, ou seja, tinha condições que o conduziam à prática do mal, mas tem aquele que o manipulou, o induziu a essa prática do mal. Certo? Tinha Pilatos lavando as mãos, mas lá embaixo tinha uma turba gritando: solte Barrabás e prenda Jesus. Não é assim? Não é? A turma pegou em pedra para tacar pedra na mulher adúltera, mas cadê os homens que adulteraram com ela? Onde é que estavam aqueles que se deitaram com aquela mulher? Tá entendendo a pergunta de Kardec? Quais nesse caso os mais culpados? É a pergunta que ele faz. E os espíritos começam dizendo: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. A responsabilidade maior está na origem do mal. Está na origem do mal. Muitos serão responsabilizados por terem cedido à sugestão infeliz. Mas quem sugestionou é o maior criminoso perante a lei de Deus. Né? Vai ter o sujeito fanático que vai pegar em arma, que vai pegar, né, em faca para atacar o semelhante por causa de política. O eleitor fanático que agora, né, nos eventos da eleição para prefeito, né, quando passar esse vídeo, talvez tenha passado já o primeiro turno. Tem um fanático que vai pegar em faca, em pedra, em pau, para matar em nome do candidato. Mas tem também aquele candidato que, nos seus discursos, nos seus depoimentos, em suas postagens e tudo mais, inflamou, envenenou o coração daquele que tinha o espírito fraco, a mente fraca. Quem sujou a mão com sangue vai responder por isso. Mas quem induziu o crime, quem sugestionou o crime, quem alimentou a ideia do crime, vai responder 2 vezes mais, 3 vezes mais, no Tribunal da Consciência. Certo? Nessas condições, segundo os espíritos, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenham dado lugar. Então, o sujeito intoxicou, envenenou o próprio pulmão com cigarro. Ele vai sofrer a consequência do mal que ele praticou, né? Ingerir substância tóxica, né? Envenenar a bênção do corpo, vai responder por isso. Só que aquele cara, gerente de marketing da Souza Cruz, da grande empresa de cigarro, aquele sujeito, né, que ganhou dinheiro vendendo isso no mercadinho, esse sujeito vai ter parcela de culpa no processo. Ele tem parte com isso, ele se comprometeu com isso. Ele transformou o cigarro em dinheiro.
ele criou, hoje não é assim mais, né? Felizmente, o Ministério da Saúde interveio, né, de uma maneira enérgica, mas alguns aqui, alguns não, muitos aqui vão se lembrar da época em que tinha propaganda comercial de televisão de cigarro, que aparecia uma pessoa, uma moça extremamente saudável, linda, da pele clarinha, né, fumando, dizendo pele clarinha, porque a gente sabe que o cigarro muitas vezes até escurece a pele, resseca o cabelo e, né, amarela os dentes e tudo mais. Mas nunca aparecia alguém de pele amarelada, de cabelo seco, fumando na televisão. Era sempre alguém. É como se o marketing dissesse: pode fumar que não acontece nada, você vai ficar bonita, inclusive, que nem essa moça. Esse marketing não é criminoso? Quem ganhou dinheiro e enriqueceu com esse marketing cretino não responde por isso? Segundo os espíritos, responde mais do que o pobre coitado que acendeu o cigarro, que fumou um cigarro. Né? A Flavinha fez um comentário aqui, né? A Flavinha está perguntando aqui, né? Sempre tive dúvidas com relação aos policiais, porque numa sociedade violenta como a nossa, não é possível viver sem a existência deles. Acho complicado essa questão. É extremamente complicado, mas a gente tem que pensar, fazer uma diferença do agente de Estado e quem não é agente de Estado, é claro. Não vamos imaginar que numa sociedade regenerada, não vou nem falar regeneração, hein? Numa sociedade regenerada vai ter polícia armada. Não, não vai. Não vai. Mas numa sociedade às vias do processo de regeneração, já pode ter uma polícia, sim, que, embora armada, hesite ao máximo para sacar a arma, né? E quando sacar, evite ao máximo para apontá-la para uma região letal. Entenderam a diferença? O que tem sido mais comum? O que tem sido mais comum? O abuso de força policial, né? Execução sumária. Quem disse que no Brasil não tem pena de morte? A diferença é que a pena de morte nos Estados Unidos vai para um corredor na morte, injeção letal, cadeira elétrica. E aqui no Brasil, a execução do criminoso é feita ali mesmo, na viela da favela. E depois a desova, né? O corpo desaparece com o corpo. Ou então coloca uma droga qualquer no bolso do coitado para dizer que ele resistiu à prisão porque estava traficando. Isso acontece. Isso é próprio de uma sociedade em regeneração? Um agente de Estado, alguém que foi treinado para proteger a população, executa um trabalhador honesto, porque primeiro atirou e depois quis saber quem era? Há uma diferença. O bandido é bandido. O criminoso é criminoso. O criminoso ele vai atirar porque ele pratica o crime. Mas o agente de Estado não, ele não foi treinado para isso. A função dele não é essa. Se ele se comporta de forma brutal, violenta, tanto quanto o bandido, então, nesse caso, a culpabilidade e a responsabilidade recai sobre ele com um peso diferente. Ou será que tem traficante que recebe treinamento para nunca usar de forma irresponsável a arma de fogo? Tem? Bandido recebe treinamento para isso? Bandido se submete ao acompanhamento de um psicólogo, ao acompanhamento de um instrutor de segurança pública, recebe treinamento na academia militar para isso? Não, não recebe. Mas o policial recebe. Então, a responsabilidade dele é maior. Causa um horror muito maior quando um policial irresponsavelmente tira a vida de uma pessoa, de um civil, do que quando um bandido pratica isso. Os dois casos horroriza, porque os dois casos é o mal. O mal é sempre o mal. Só que há o mal praticado por quem conhece e o mal praticado por quem não conhece. Tá certo? E aí a gente vai fechando a questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este?
Ó, eu não botei fogo na reserva ambiental. Mas já que as árvores desapareceram, eu vou subornar um funcionário de cartório, uma propinazinha, uma grilagenzinha, faço um documento falso, tomo posse daquela terra que perdeu a sua função ecossistêmica e começa a criar gado e plantar soja ali. Eu não estou me aproveitando, tirando proveito, tirando vantagem do mal, do crime praticado por outro? Não é assim? O sujeito está com um caminhãozinho dele lá, um caminhão com caixa de leite. Aí vem um outro caminhoneiro, virado no ribite, dá uma topada, uma fechada, o caminhão de leite, coitado do motorista, caminhão de leite cai. E o leite espalha tudo na pista. É claro que aqui no Brasil, né, assim, Elaine, os brasileiros vão parar, vão ligar um para o outro e falar assim, gente, vamos ajudar o motorista do caminhão de leite, recolhendo leite, ajudando ele a encaixotar tudo para um outro caminhão vir buscar. É assim? Quando você vê a pista, a rodovia está lotada de gente vindo de tudo quanto é lugar, carregando leite aqui, ali, enfiando no porta-luva do carro, no porta-mala, no banco traseiro, no teto do carro. Quanto mais leite eu conseguir pegar ali daquele caminhão de leite que tombou, melhor para mim. O motorista irresponsável que fez o caminhão de leite tombar tem parte no acidente. Mas quem tirou vantagem do acidente, também. Entendeu? E a mesma coisa agora, as eleições, né? Ah, o político fulano de tal me prometeu que vai arrumar um emprego para minha prima, para o meu tio, prometeu que vai ajudar lá na obra assistencial do centro, fulano prometeu que vai me ajudar, sei lá, a conseguir uma casa na Coab para fulano. Aí eu dei muito favor para ele, vou votar nele. Político é clientelista, tem um nome essa prática, é clientelismo. Aquele político ofereceu favores não é porque gosta de você, não. Ajudou seu primo a aposentar não é porque gosta de você, não. É porque ele queria transformar isso em capital político, em voto. Capitalizou seu voto. Aí ele é eleito com meu voto. E ele é corrupto. E ele vai desviar dinheiro público. E ele vai praticar coisas que não são idôneas, que não são legais. Ele vai responder pelo crime? Sim. Quem votou nele acreditando que ele era bom e votou nele porque confiava plenamente de que ele era honesto e a intenção era pôr alguém honesto lá, vai responder pelos crimes que o político cometeu? Não. Mas quem elegeu ele, votou nele, sabendo até que ele não era a pessoa mais honesta do mundo, mas porque obteve vantagens com a eleição dele, esse vai responder tanto quanto o político, ou mais, pelas práticas dele. Eu transformei o meu direito de votar em moeda de troca. Tirei vantagem disso. Olha a resposta dos espíritos. É como se eu tivesse praticado. Os espíritos são incisivos, né? Quem tira vantagem do mal que um outro fez é como se tivesse praticado. Entendeu? Aproveitar do mal é praticar dele. É participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas se, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. Então, a moça lá era cuidadora de idoso, o idoso, né, perdeu a vida. Os filhos, a família tratou mal, não dava recurso, e aí de tristeza e de necessidades materiais, aquele idoso vem a óbito. Nas mãos da cuidadora. A cuidadora fala, o quê? Pega esse idoso, sabe onde ele esconde a senhazinha do banco, da caixa eletrônico, leva ele lá no caixa eletrônico, usa a biometria dele,
para sacar o dinheirinho, rapar o dinheirinho que ele tinha na conta. Ah, mas não foi o cuidador que matou o idoso. Não. Morreu de tristeza, morreu de desgosto, morreu de raiva, morreu de fome. Não foi culpa do cuidador. Mas o cuidador tirou vantagem da situação triste. Ele tirou proveito disso. Vai responder por isso. Entendeu? Então, olha como as situações, as ocasiões do mal, elas são sutis. E você acaba se envolvendo nelas, coparticipando delas, sem ter muita noção, a princípio, de que aquilo é o mal. Por isso que a gente tem que estudar muito o evangelho. Porque o evangelho vai elencando tudo que é o mal. Odiar o inimigo, perseguir o inimigo é o mal? Quem estuda o evangelho sabe disso. Explorar a boa-fé dos outros é o mal? O evangelho fala disso. Então eu sei o que é o mal. Se eu não estudasse o evangelho toda quarta-feira de forma minuciosa, eu não saberia, não teria tanta responsabilidade. Bom? E aí fechamos com o nosso querido compositor, lá de Catolé do Rocha, querido compositor nordestino, Chico César, né? Ele lançou um disco chamado Francisco Forró e Frevo. E nesse disco tem uma parceria dele com o saudoso Dominguinhos. Um shotzinho, uma delícia de shot. E o Chico César que fez a letra. E a letra ele diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Esse verso resume o estudo de hoje. Então existe a maldade de gente boa. Sabe aquele pessoal que, fulano é tão gente boa, mas pratica umas coisas erradas de vez em quando. Né? Todo espírita é gente boa, não é? E os espíritas nunca praticam maldade alguma. É maldade de gente boa. E a bondade da pessoa ruim. Pessoa ruim sempre tem um gesto de bondade, mas aquela bondade é uma bondade fantasia, é uma camuflagem, né? É uma maldade dissimulada, maquiada de bondade, né? É a bondade da pessoa ruim, a bondade perigosa, maliciosa, entendeu? Então, Deus nos governe e guarde, nos ilumine, nos zele assim. Da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Inclusive, quando essa maldade de gente boa nasça de mim. Eu não me esqueço de uma prece que eu escutei um amigo, mestre, professor César Carneiro, fazendo uma vez. Ele fez a prece e no final da prece, lá no centro, ele falou assim: Senhor, livrai o meu semelhante do mal que eu possa lhe fazer, do mal que eu possa lhe causar. Essa é a prece mantra que a gente tem que repetir toda manhã. Tá bom? Beijão para todo mundo. Até semana que vem.